Então, temos esta nossa terceira aula do curso sobre a sabedoria política aristotélica, em que nós vamos tratar de aspectos metodológicos, aspectos do modo de fazer pesquisa e de expor as conclusões da pesquisa, aplicados no tratado A Política. Então, agora a gente já começa a falar sobre este livro, não é? Embora ainda o nosso interesse não seja enfrentar os temas propriamente, não é? Explicar, interpretar como Aristóteles compreende os problemas centrais da convivência política, os desafios centrais da polis, que são a igualdade, a diversidade entre as pessoas, as hierarquias, o exercício do poder, a relação entre política e economia, o papel da justiça, o papel da mulher na sociedade, a sua visão sobre os escravos, os diferentes regimes políticos, a sua teoria sobre a democracia, a sua teoria sobre os regimes mistos. Tudo isso é o rico conteúdo deste tratado, são os temas sobre os quais nós falaremos ao longo das próximas aulas, né? Hoje, estes temas começarão a aparecer, mas ainda com a finalidade precípua de nós entendermos como é que o tratado está estruturado, como é que Aristóteles organiza a sua argumentação, como é que ele chega às suas conclusões, como é que ele acredita que um determinado ponto está bem demonstrado ou não, como é que ele ataca outros pontos de vista, como é que ele convoca estes outros pontos de vista, quem são os autores, os intelectuais que ele prefere, não é? que ele recorrentemente traz para o diálogo com ele nesse tratado. Não é? Nós veremos quão importante é a obra de Platão para o pensamento aristotélico aqui neste tratado sobre a política, ainda que Platão seja convocado aqui fundamentalmente para ser contestado. Esse tratado, a política de Aristóteles, em alguma medida, é um grande duelo entre esses dois gigantes do pensamento filosófico e do pensamento político ocidental, né? Platão e Aristóteles. Aristóteles leva muito a sério o pensamento de Platão, diverge de Platão radicalmente em muitos pontos de vista, em muitas questões, né? Mas sempre busca apresentar as suas ideias e posicionar-se relativamente a elas, né? Nós temos aqui um tratado dialético, como nós falamos nas nossas duas primeiras aulas, um tratado, portanto, que aposta no confronto de ideias como caminho para a descoberta da verdade e também como um método de exposição das conclusões científicas. Então, este será o nosso trabalho hoje. Eu vou compartilhar com vocês uma tela em que eu trago o tema sobre o qual o texto, né, cuja leitura eu gostaria de recomendar e solicitar a vocês para a discussão daquilo que é objeto nosso hoje, que é o livro 1 da política. A política ela tem 8 livros. É um tratado que corresponde o tratado todo corresponde ao que nós hoje chamaríamos de um livro, não é? Porque para nós um livro hoje é um objeto de papel, não é? Ou era, né? Agora deixa de ser um objeto de papel rapidamente. Eu acredito que em mais alguns anos, algumas décadas, esse objeto, talvez essa definição, não é? Talvez não seja assim. Mas hoje um livro para nós é
um objeto de papel que nós podemos carregar na mão com 200, 300, 500 páginas, né? No tempo de Aristóteles, as obras elas eram escritas na pele do carneiro. Abria-se, não é, a pele do carneiro, esticando-a, e depois se escrevia com um pirógrafo. Vocês se lembram de fazer isso quando vocês eram crianças? Aquele instrumento que esquenta a ponta de ferro, não é, um aramezinho que fica incandescente e que depois pode ser utilizado para marcar a madeira, não é? Dia das Mães, Dia dos Pais, eu tenho certeza que vocês fizeram isso, ou receberam dos seus filhos e filhas um pirógrafo, não é? Os gregos escreviam assim, sobre a pele do carneiro, esquentavam um arame, um pedacinho de metal, e iam marcando, não é? O couro, não é? E quando essa pele estava completa, ela era enrolada, e um livro correspondia, naquele tempo, a uma certa quantidade de rolos de couro, uma quantidade que pudesse ser carregada por uma pessoa, que um escravo, por exemplo, aguentasse carregar. Né? Por isso que este tratado, que hoje para nós simplesmente corresponderia ao que nós chamamos de um livro, né? Corresponde para os gregos antigos a 8 livros, não é? Porque uma técnica diferente mas isso é só uma observação, uma curiosidade, não é? Mas o que eu gostaria de destacar especialmente sobre isto aqui de eu sugerir a leitura do livro 1 para este nosso tema, não é? É o seguinte: não há certeza sobre a ordem dos livros no tratado A Política. A maior parte das edições, eu diria que todas as edições que são hoje comercializadas, elas têm uma mesma ordem, uma ordem que foi estabelecida há algumas centenas de anos, mas há divergência entre os especialistas sobre qual dos livros inicia, termina o tratado e etc. Ok? É até um exercício interessante ler o Tratado A Política por diferentes ordens dos seus livros. Isso pode levar a resultados diferentes da sua interpretação. Mas tenho certeza de que a edição que vocês têm em mãos, né, começa exatamente como aquela que eu aqui leio também começa, né, dizendo que toda cidade é uma certa forma de comunidade. Claro, a tradução será diferente, não é? Mas alguma coisa parecida com isto, observamos que toda cidade é uma certa forma de comunidade e que toda comunidade é constituída em vista de algum bem. Então, assim começa o livro 1, admitido como sendo o primeiro na ordem que majoritariamente se outorga a estes livros, a esse tratado. Nós vamos ler todos esses livros, né, corresponde a mais ou menos umas 150 ou 200 páginas, né? Vamos discutir cada um dos aspectos. Não é possível falar sobre tudo, mas nós pensaremos aspectos que são centrais na obra de um lado e, ao mesmo tempo, também que sejam importantes para entender os nossos desafios contemporâneos, como pessoas que vivem angústias políticas, como vivemos, não é? Tão grandes hoje no Brasil e no mundo, com o destino da democracia, com o risco que há sobre a participação política e a própria igualdade, mas também para nós, operadores do direito, para as pessoas que têm na justiça, não é? Na lida com a justiça, o seu mistério. Né? Então, separei algumas passagens que são interessantes de discutirmos desde o ponto de vista metódico, para esclarecer como é que Aristóteles
pensa, como é que ele constrói esse tratado. Tá bem? Vamos enfrentar, portanto, estes 5 aspectos que nós selecionamos para o nosso debate hoje. Tá bom? Vamos lá. Força, pessoal. Então, quero começar exatamente pela frase inaugural da obra. Isto é muito, muito importante entender este aspecto do pensamento aristotélico. Veja só o que ele diz. Ele começa... o tratado se chama política. Não é? A política, a palavra política, assim como a palavra náutica, assim como a palavra ética, assim como a palavra física, diz respeito a um saber, lá no grego, isso vem do, do modo de eles se referirem às coisas que são relativas ao ethos, né? Isto é, isto vem a ser a ética, né? A ciência do caráter, a ciência das normas, as coisas relativas à physis, isto é, a física, né? As coisas relativas à natureza, né? As coisas relativas ao governo da casa, isto é, a econômica, ou, como nós dizemos, a economia. Né? A política respeita ao saber, às coisas que são relativas ao cidadão. Né? Então, nós estamos aqui numa ciência, num saber, esta sabedoria prática sobre a qual nós estamos lidando, não é? São as coisas que o cidadão sabe, que o cidadão precisa saber para desempenhar a sua função enquanto um cidadão, para entender como funciona exatamente o humano nesse horizonte da polis, como um participante dela, como um integrante, um igual, alguém que exerce o poder, que sofre o poder, alguém que legisla, alguém que julga, né? Alguém que, enfim, participa desta forma de convivência humana muito especial, que é a polis. O primeiro objetivo de Aristóteles é exatamente definir a polis. Então, uma tarefa inicial. Né? A definição, ela é o esforço que o cientista tem para aclarar o objeto acerca do qual trata. Né? Nós, como professores, nós, como pesquisadores, tentando entender um fenômeno ou explicá-lo para alguém, fazer com que alguém possa também entendê-lo, nós temos que desempenhar bem essa tarefa, temos que dar conta disso, de definir a coisa. Né? E definir a coisa significa mostrar onde é que a coisa tem os seus limites. Não é? Definir é estabelecer os limites da coisa. Mostrar, portanto, onde é que ela começa e onde ela termina, estabelecendo assim a sua posição no horizonte de todas as coisas. Não é? Então, eu preciso, de maneira geral, estabelecer um conjunto maior dentro do qual aquilo que eu quero definir participa, integra, não é? Um gênero, não é? Que é composto de outras coisas que têm a mesma substância, não é? Que é aquilo que está sendo definido, mas preciso, entre todas estas coisas, mostrar onde estão os limites daquilo que eu especificamente quero mostrar, quero indicar, ou quero estudar, ou quero compreender. Né? Então, esse procedimento definitório, ele sempre trabalha com esta estratégia. Isso é uma estratégia muito interessante para nós, é bom sempre relembrar disso. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar disso. Né? Isso é muito eficaz do ponto de vista da argumentação, da educação, né, da didática e da compreensão, de maneira geral, das coisas. Definir é indicar o gênero próximo de uma coisa, de algo que está sendo indicado, né, definido, e a diferença específica, ou seja, o que é que caracteriza aquela coisa na sua especificidade, não é? E que torna
esta coisa que está sendo definida é diferente de todas as demais. Então, esse é um esforço que Aristóteles tem, e este esforço, ele marca também esse livro que está aqui para ser estudado por nós, né? Então vamos lá. Vejam o ponto de partida é entender o que é a cidade, né? Ele começa por exatamente estabelecer o gênero do qual a cidade é uma espécie, né? Ele diz: a cidade, a polis, a sociedade política, é uma certa forma de comunidade. Ou seja, a comunidade é como um agrupamento de pessoas que têm alguma coisa em comum, que vivem juntas, não é? Este é o gênero de que a polis é uma espécie. O trabalho inicial de Aristóteles será exatamente mostrar como esta forma especial de comunidade, esta espécie de comunidade que é a sociedade política, a comunidade política, a polis, né, se distingue das demais. Se distingue, por exemplo, da família, ou se distingue de outros agrupamentos humanos que não são marcados pela politicidade, que não são formas políticas de convivência, né? E portanto, temos um primeiro traço aqui, isto vem lá da dialética, né? Na dialética, Aristóteles desenvolve esta teoria sobre a definição, como fazer definições, né? Isso estará aplicado aqui, né? E também aparece já uma outra característica do pensamento aristotélico, que é muito importante também, não só para entender a política, mas para entender todo e qualquer tratado aristotélico, qualquer teoria aristotélica é marcada pela ideia de fim, pela teleologia. Vejam como isso está presente aqui. Observamos que toda cidade é uma certa forma de comunidade, né? e que toda comunidade é constituída em vista de algum bem. Então, veja, todas as comunidades humanas são, de acordo com Aristóteles, instituídas para a consecução de um bem para os seus integrantes. Então, há aqui um aspecto importantíssimo do pensamento aristotélico, que é o teleologismo. A teleologia, né, vem de telos, que significa alvo, que significa objetivo, que significa fim, é o destino, é o endereçamento, é para onde eu vou, né? Este fim, este objetivo para o qual algo caminha no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de amadurecimento, este é uma característica essencial para a definição da coisa, né? Para o esclarecimento do que uma coisa é. Nós avançamos, não é? E vemos mais um traço a respeito disso. Né? Ele diz assim, é que em todas as suas ações, todos os homens visam o que pensam ser um bem. Veja aqui como a teleologia está no centro da compreensão aristotélica do ser humano. O ser humano sempre visa aquilo que ele julga ser um bem em todos os atos, em todas as ações, né, em tudo aquilo que ele faz. A política começa com uma passagem que é muito parecida com o que é dito no comecinho da Ética, que é outro tratado importantíssimo de Aristóteles, né? Na Ética Nicômaco, Aristóteles começa assim a Ética, olha, também com um traço marcadamente teleológico, não é finalístico. Lá na Ética ele começa assim: toda perícia, todo o processo de investigação, todo o procedimento prático, toda a decisão parecem lançar-se para um certo bem.
Eu aqui estou usando a tradução do professor Antônio Caeiro, da Universidade de Lisboa. Então vejam, a ética começa dizendo, toda atividade humana, tudo que o homem faz, qualquer tipo de ação que é voluntária nossa, é feita em busca de um bem, do ponto de vista da vida de cada um. Na política, ele começa de um modo parecido, dizendo, todas as comunidades humanas instituem-se com vista a um determinado bem. Então, essa é uma característica muito importante. Quero aqui fazer destacar um traço, né, desse texto que é muito importante, muito interessante também. Ele diz aqui, toda comunidade se institui tendo em vista um bem, e todo homem e toda mulher, todo ser humano age tendo em vista buscando aquilo que lhe parece ser um bem. Veja como essa ressalva ela é importante. Né? Nós sempre estamos em busca do nosso próprio bem, mas muitas vezes nós nos enganamos com relação a isso. Né? Muitas vezes nós vamos em busca de algo que nós acreditamos ser bom, mas que, na verdade, não é. Esta a rigor, a grande tarefa, o grande desafio da vida humana, não é? Saber se aquilo que nós estamos procurando, porque queremos o nosso próprio bem, é de fato o que nos trará uma vida melhor. É de fato o que nos fará viver mais e viver com mais segurança e viver com mais qualidade, viver com mais virtude. Não é? Aqui existe uma referência e uma apropriação da lição socrática que eu gostaria de destacar rapidamente. Sócrates foi um autor extremamente importante para a história da ética. Não é? Ele tinha uma concepção de ética muito polêmica para a nossa visão hoje, por exemplo. Não é? Sócrates acreditava que ninguém que ninguém faz alguma coisa má voluntariamente. Sócrates afirmava que todo pecado, todo erro moral é involuntário. Por quê? Porque quem faz alguma coisa má, alguém que faz alguma coisa injusta, algo mesquinho, algo covarde, enfim, qualquer coisa que possa ser má, faz apenas por estar enganado. Vocês acreditam nisso? Ou vocês acham que é possível que alguém faça algo errado voluntariamente? Do ponto de vista de Sócrates, isso não seria possível. Nós, socraticamente pensando, somos orientados sempre para o nosso próprio bem, mas às vezes nós não conseguimos efetivamente perceber o que é realmente bom para nós. Por quê? Porque às vezes nós somos enganados por um erro de perspectiva. Né? Nós não conseguimos perceber muito bem o que efetivamente causa prejuízo ou causa utilidade, às vezes porque o mal que uma conduta traz para nós está muito longe. E aí, as coisas que estão longe, elas parecem ser pequenas, não é? Ao passo que o prazer que aquela coisa vai trazer, aquela ação, aquela decisão vai trazer, vai acontecer aqui e agora. E o que está perto sempre parece ser muito maior e muito mais importante, não é? Então, como a decisão por começar a fumar, não é? O sujeito pensa, o prazer que o cigarro dá, ele é incomparavelmente maior, né? O bem em que consiste o prazer de fumar é muito maior do que a dor que o cigarro trará, não é? Do que o câncer, a morte, todas as diminuições da saúde, etc., que o cigarro traz, não é? O que é maior, o prazer que o cigarro dá ou a dor, o sofrimento e eventualmente a morte que o cigarro traz? Por que alguém escolhe fumar se esse prazer, quando você pensa racionalmente do fumo, é tão pequeno perto da dor causada pelo
pelo cigarro lá na frente. Porque a morte, porque a perda da saúde, etc., que o cigarro causa, estão distantes. Eles, e talvez nem aconteçam, são eventuais, não é? Ao passo que o prazer, ele é imediato. E isso causa uma espécie de ilusão, uma ilusão de ótica, né? Eu tenho a falsa impressão de que o bem trazido por essa ação é maior do que o mal que traz. Se nós tivéssemos lucidez acerca disso, se nós conseguíssemos realmente analisar e comparar o bem e o mal efetivamente trazidos por qualquer comportamento, ninguém fumaria para atraindo a morte e o sofrimento, né, em troca de um prazer fugaz, né? E ninguém cometeria nenhum outro delito moral ou jurídico, etc. Né? O problema é que nós nem sempre somos capazes de fazer essa correção de perspectiva, né? De compreender bem o que o bem efetivo, o que é que efetivamente vale a pena do ponto de vista do nosso próprio bem. Muito bem. Então, esta dificuldade, ela está presente também aqui na filosofia, tanto na ética quanto na filosofia política aristotélica, não é? Nós estamos sempre tendo que lidar com estas dificuldades impostas pela distorção das nossas visões e, portanto, das nossas decisões, que são decorrentes das emoções que estão aqui e agora me desafiando, do prazer e da dor que estão aqui e agora me convidando ou me ameaçando. Não é? Quando nós estamos pressionados pelo prazer, pela dor, pelas emoções como a raiva, como a ira, como o ódio, como o nojo, etc., a nossa visão se distorce e nós nem sempre conseguimos perceber o que é efetivamente bom. Por isso é sempre possível, não é, do ponto de vista desta filosofia clássica grega, deste pensamento político e ético, de Sócrates ou de Aristóteles, afirmar isso. Nós estamos sempre em busca do nosso próprio bem. Não é? O problema será virá para a primeira, para o primeiro plano, não é, do palco do processo de deliberação política e do processo de deliberação moral, exatamente esta tensão, não é, esta dificuldade, essa relação difícil entre razão e emoção, que, no final das contas, se apresenta sempre como um grande desafio para que nós possamos agir bem do ponto de vista ético, existencial da nossa própria vida, na vida de cada um de nós, e tomarmos decisões políticas também corretas. Né? Vejam como as emoções são, no momento atual da política que nós vivemos, tão francamente manipuladas, né, com objetivos políticos, exatamente para fazer com que as pessoas votem e se posicionem, e etc., não em razão de uma equilibrada e lúcida perspectivação do que é efetivamente bom para cada um de nós e para todos nós, mas em razão do ódio que nós temos, do medo que nós temos, do ódio que a pessoa tem pelo PT, do medo que a pessoa tem do PT, ou o ódio que ela tem da outra facção e etc. Muito bem, mas de todo modo, esta é uma ideia básica do pensamento aristotélico. Nós, sempre que decidimos, decidimos a favor de nós mesmos. Não é dizer, vejam bem, não é dizer que a filosofia aristotélica seja uma filosofia do egoísmo. Não é. A filosofia aristotélica, como está expresso aqui na política, nós falaremos sobre isso, não é? Ela é uma filosofia do amor próprio, da valorização de si mesmo, da preservação de si mesmo e da busca da realização própria. Cada um de nós tem um compromisso, primeiro, com a nossa própria felicidade. E como comunidades, os grupos em que nós integramos, nós os integramos porque nós acreditamos que, por meio deles, nós poderemos ser mais felizes.
Ninguém, veja, eu não acho que seja nenhum absurdo essa concepção grega acerca do ser humano, né? Vocês podem imaginar alguém tomando uma decisão qualquer com esse fundamento? Por que você está se comportando assim? Estou me comportando assim porque isso vai ser ruim para mim, né? As pessoas às vezes as pessoas tomam as decisões mais estúpidas, mas sempre acreditando que estão fazendo algo que é bom para elas. O problema é que podemos, e muitas vezes estamos, profundamente enganados e, a depender da situação, a depender das emoções, etc., é muito difícil perceber que efetivamente é o bom, o melhor para cada um de nós e para todos nós juntos. Mas vejam esse traço do pensamento aristotélico e da política. As comunidades como a família, as comunidades como a empresa, como podemos dizer hoje, não é? As comunidades como a sociedade política, a polis ou o país, existem para assegurar, para viabilizar a vida boa dos seus integrantes. Ou seja, o direito, a política estão, do ponto de vista de Aristóteles, comprometidos com a felicidade dos integrantes destas comunidades. Então, assim a gente tem um primeiro traço do pensamento aristotélico, que é esta teleologia, este endereçamento para o fim, que é capaz de definir e de explicar o que é a coisa. Quando se trata da vida humana, o fim em busca do qual nós estamos é a felicidade, é a realização humana. Né? Isso também é esclarecido lá na ética. É assim que a ética começa. A ética diz assim: todas as nossas ações estão voltadas para um determinado fim. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa qual é o objetivo de todas as suas ações, por que a pessoa trabalha, por que a pessoa estuda, por que a pessoa tolera, tem paciência com os seus colegas de trabalho, com os seus professores, por que a gente aguenta tudo que a gente aguenta, por que a gente persevera, por que a gente se esforça, etc. Porque por meio disso nós queremos ser felizes. Não é? Agora, quando se faz a pergunta seguinte, o que é a felicidade? Aí as pessoas já começam a divergir. E a ética vai tratar desse assunto. A ética vai ter esse objetivo, discutir o que é a felicidade, como dentre as várias opiniões que existem sobre o que é uma vida humana plena, uma vida humana boa, Aristóteles vai conduzindo métodos dialéticos, chegar à conclusão acerca de qual é a forma de vida humana efetivamente plena, né? Existencialmente completa, né? Ou seja, feliz. Este é, então, um outro traço importante do pensamento ético e político aristotélico. Falamos sobre, então, o seu esforço por definir as coisas, ele vai tentar definir a polis, a sociedade política. Falamos sobre a teleologia como uma característica do seu esforço definitório, não é? Que já está expresso na primeira frase da política. E falamos da eudaimonia, ou do eudaimonismo, como uma característica também do pensamento político aristotélico. O que é o eudaimonismo? Eudaimonia em grego, felicidade, vida boa, vida plena. Isto em busca de que nós todos estamos. E é para isso que serve o direito, é para isso que existe a política, é para isso que existe a polis. Ok? Então, vamos lá trazer outros aspectos do método aristotélico. Ainda no comecinho do livro, Aristóteles diz assim: nós vamos usar aqui na política o mesmo método que nós temos usado antes. Mas ora, se o livro começa assim, se o livro acabou de começar, como ele pode estar dizendo que vai usar o mesmo método que ele utilizou antes? Não é? Muito provavelmente,
ele está se referindo à ética, que é um outro tratado que também cuida da felicidade, só que a ética cuida da felicidade do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da parte, do ponto de vista do cada um de nós, não é? Já a política cuida da felicidade desde a perspectiva do todo, desde a perspectiva da comunidade. Então, aqui nós temos uma observação importante. Ele vai seguir utilizando o mesmo método que ele empregou lá na ética. Qual terá sido este método? Qual foi esta forma de investigar que ele utilizou? Eu acredito ser plenamente defensável, mas há divergências a respeito disso, tá bem, pessoal? Mas eu acredito ser muito claro que o método utilizado lá na ética seja o método dialético. Né? Por que é o método dialético? Porque é o método exatamente de chegar à verdade acerca das coisas a partir do confronto entre opiniões, do confronto entre pontos de vista que terão os seus pontos fracos e os seus pontos fortes destacados para que se possa então decidir qual opinião é melhor. E é assim que a ética começa. Veja como a ética começa com uma investigação dialética muito clara. Né? Depois de dizer que todas as ações humanas visam um determinado fim, a um determinado bem, depois de dizer que todo mundo concorda que o bem que todos nós procuramos é a felicidade, Aristóteles coloca a pergunta seguinte: o que é a felicidade? E aí encontra várias opiniões diferentes. Já aí se estabelece exatamente aquele dissenso, aquele conjunto de opiniões divergentes que será preciso tratar, que será preciso analisar utilizando as ferramentas que a dialética oferece para saber até que ponto cada uma dessas opiniões merece ser levada a sério ou não. Não é? Se todas juntas se completam, se algumas devem ser absolutamente descartadas, se todas elas são em parte admissíveis e necessárias, mas se algumas delas são, por algum motivo, essenciais, né, e reveladoras do ser, daquilo sobre o que se pergunta. Né? Então, ele faz essa investigação dialética lá na ética e que é muito importante para entender a política. Quando Aristóteles pergunta para as pessoas, faz uma espécie de enquete, de pesquisa no seu próprio tempo, entre os seus contemporâneos, sobre o que eles consideram uma vida plena, uma vida realizada, alguém que teve sucesso na vida, em busca de que nós estamos, ele encontra respostas extraordinariamente parecidas com aquelas que nós encontramos no nosso próprio tempo. Me diga você, a vida, uma vida plena, uma vida boa, é o quê? É marcada pelo quê? O que é, em busca de que vocês estão? Em busca de que as pessoas estão? Por que nós nos esforçamos tanto? Algumas pessoas respondem: uma vida plena para mim, uma vida realizada, bem-sucedida, é uma vida cheia de dinheiro. Tem ou não tem essa opinião no nosso tempo? E pessoas cujo sentido da vida é exatamente ganhar dinheiro e dedicam tudo a isso. Mas essa não é uma opinião unânime. Há outras pessoas que têm uma resposta completamente diferente. Tem pessoas que dizem simplesmente: para mim a vida é boa, eu estou tranquilo, estou realizado, se eu estou junto dos meus, se eu estou perto da minha família, se eu estou perto das pessoas que eu gosto, se as pessoas que eu gosto estão bem, eu estou bem, não preciso de mais nada. A vida é plena quando as pessoas que eu amo e que me amam estão juntas e estão ok. Uma outra concepção de felicidade, não é? Que aposta na filia, que aposta na família, na amizade e etc. Há muitas outras, há pessoas cujo sentido da vida está no prazer da comida, no prazer da bebida, no prazer sexual. Para outras pessoas não é nem o dinheiro, não é nem o prazer, nem é o amor. Para outras pessoas o sentido da vida é o poder. Para outras pessoas, o sentido da vida é a fama. São pessoas que estão em busca de serem conhecidas e fazem as coisas mais estúpidas às vezes para serem conhecidas, para terem reconhecimento.
para outras pessoas, nem é dinheiro, nem é poder, mas é simplesmente ter uma vida honrada, ter uma vida em que ninguém possa colocar o dedo no nariz da gente e dizer, olha, você fez errado, você deve isso, você não pagou aquilo, etc. Para muitas pessoas, uma vida plena, uma vida que ainda sem uma grande fortuna, sem grande prazer e etc. É uma vida de quem cumpre as suas obrigações e por isso está satisfeito consigo mesmo. É ou não é uma forma de vida que muitas pessoas abraçam e que muita gente se sente realizada vivendo assim, busca viver assim. Outras pessoas ainda têm um projeto de vida diferente, elas querem conhecer, elas querem ter lucidez, elas querem ler tudo, elas querem conhecer tudo a respeito de um determinado assunto, de um determinado tema, uma especialidade, etc. É a vida do filósofo, é a vida do intelectual, é a vida do cientista, outra concepção completamente diferente, não é? Essas várias concepções de vida boa são apresentadas no começo da ética como opiniões diferentes acerca desta mesma pergunta, desse mesmo problema dialético com que Aristóteles inaugura lá o tratado da ética, a ética Nicômaco, o que é a felicidade. E a partir disso, elenca todas essas opiniões e vai confrontando cada uma, vai criticando, vai analisando cada uma destas opiniões. Né? Num procedimento claramente dialético, tal como eu e muitas outras pessoas leem, mas não todo mundo. Nem todo mundo acredita que a dialética seja o, o método de investigação na ética e na política, como eu tenho advertido vocês. De acordo com a nossa leitura, não é aquilo que eu vejo e eu vou expor para vocês, são textos francamente dialéticos. Então, quando ele diz lá, vamos utilizar o mesmo método que usamos antes, acredito eu, ele está dizendo, vamos seguir com o método dialético que temos empregado, que empregamos ou empregáramos na ética. Ok? O próximo ponto sobre o qual gostaria de destacar, né, é uma afirmação também no livro 1, em que ele diz que para conhecer uma coisa é preciso analisar a coisa, é preciso decompor a coisa nos seus elementos mais simples, nas suas partes mais simples. Né? Isso é uma estratégia também dialética. Né? O dialético, se você quer mostrar alguma coisa, se você quer conhecer alguma coisa, muitas vezes é útil dividir a coisa e tentar entender cada uma das coisas que tendem a ser mais simples, cada uma das partes da coisa, para então, depois de entender cada uma das partes, retornar ao olhar sobre o todo para então compreender. Então, é um procedimento que Aristóteles desenvolve muito claramente na política, fazendo uma decomposição, uma análise, uma divisão da sociedade política em outras comunidades, percebendo dentro da polis a existência de outros agrupamentos, né? Outros objetos que são mais simples, que são partes deste todo. Quais são essas partes? Né? Para entender a sociedade, então, Aristóteles procura entender, por exemplo, como funciona a família. As famílias são partes integrantes da sociedade política. E esta é uma decomposição que ele faz. Por isso ele traz uma teoria sobre a família e explica como a família funciona, para que ela serve, como ela se compõe, e etc. Só que não basta dividir a polis, a sociedade política, nas famílias. É preciso ainda avançar para dividir ainda mais e encontrar as associações, as relações que estão dentro da família, constituindo-a, e que podem ser analisadas, como a relação entre o homem e a mulher, como a relação entre os pais e os filhos,
e como a relação que havia naquele tempo, e hoje, felizmente, não há mais, a relação entre o senhor e o escravo. Então, estas relações, não é, que compõem a família antiga, homem e mulher, pais e filhos, senhor e escravo, vão ser objeto de análise também, com vários objetivos. Em primeiro lugar, porque eu estou mostrando quais são os ingredientes, os elementos constitutivos do todo maior, que, estando esclarecidos, permitirão o esclarecimento do todo. E, ao mesmo tempo, também mostram tipos de associação que são diferentes da polis e que permitem conhecer também a polis, entender a sociedade política por meio de um contraste. Essa também é uma estratégia dialética. Quando a gente está discutindo, querendo mostrar, provar algum ponto, muitas vezes nós fazemos isso. Né? Nós vamos para algo que é diferente daquilo que estamos querendo mostrar para estabelecer contrastes e assim esclarecer o que nós estamos querendo entender. Né? Então, esse é um procedimento que acontecerá, esse procedimento analítico de decompor o objeto para entendê-lo, está presente aqui na política e não só divide a sociedade política, o país, né, a polis, em tribos e famílias, mas ainda divide a família nas relações que a constituem, mas ainda vai mais longe, tentando examinar e decompor o próprio ser humano e entender quais são as partes, as forças que atuam dentro de cada um de nós para que nós tomemos as decisões que tomamos, constituamos as relações e as comunidades que nós constituímos. Fazendo isso, Aristóteles leva a investigação para a alma humana, para a psique, para entender quais são as diferentes forças que funcionam lá, quais são as diferentes dimensões que existem em cada um de nós, mostrando, ensinando, isso é extremamente interessante, que nós, cada um de nós, não é uma pessoa. Quer dizer, cada um de nós é uma pessoa, não é? Mas em cada pessoa há muitas forças. Vocês não escutam vozes diferentes empurrando, solicitando, exigindo comportamentos diferentes? Às vezes nos desenhos animados que a gente assistia antigamente e que os nossos filhos assistem ou assistiram, né? Isso é representado por um anjinho e um diabinho, né? Lembram-se disso? São vozes que estão dentro da nossa mente e que representam forças diferentes que nos empurram para decisões diferentes. Então, a razão me diz para, sobre um certo aspecto, ir por aqui, mas eu também posso ter um outro raciocínio que me aconselha a ir por outro caminho. Posso ter um terceiro ainda, mas além dos raciocínios, além do que a razão me indica, nós temos também as emoções nos empurrando, não é, pessoal? Então, a minha inteligência me diz, não, o certo a minha consciência me diz, o certo é fazer isso. Mas o meu medo não me deixa fazer aquilo que eu sei que eu deveria fazer. Eu racionalmente vejo que aquilo é o melhor para mim, que aquilo é o que trará o melhor resultado, que trará felicidade, mas a minha ira não permite que eu haja daquele modo. Ou a minha paixão por esta mulher não permite que eu faça o que ou por este homem, o que eu sei que deveria fazer. Nós somos um lugar de disputa. É como se cada um de nós fosse uma ágora, como se cada um de nós fosse uma praça pública em que o debate político acontece, em que o processo de deliberação acontece. Quando vocês veem uma sessão da Câmara da Câmara Municipal, os vereadores lá discutindo, ou do Congresso Nacional, várias vozes dizendo vamos para cá, vamos para lá, e etc. Cada um de nós também é um palco de um processo deliberativo desse tipo. E Aristóteles, então, fazendo esta estratégia de analisar um composto nas suas partes constituintes, chega até esse ponto. Divide a polis em famílias e em tribos.
Divide a família nas relações que as constituem. Relação entre homem e mulher, relação entre pais e filhos, relação entre senhor e escravo. Mas também vai na alma, né? Pega o ser humano e tenta entender como ele é formado por consciência e corpo, por corpo e alma. Tenta entender quais são as forças na alma que fazem parte desse debate que eu acabei de referir aqui. Então, isto faz com que a política aristotélica, assim como a ética, tenha muitas ligações com a psicologia, né? Tem muitas ligações com este esforço por entender o que nós somos e quais são as forças que nos governam, né? Então, preparem-se para, entrando na investigação da política, né? Entrar numa viagem em que nós vamos estudar quem nós somos, as nossas emoções, a relação entre as emoções e o pensamento, né? Como os pensamentos também se constituem, como é que nós, quando tomamos uma decisão, quando pensamos sobre o que vamos fazer da nossa própria vida, também utilizamos estratégias retóricas, né? Lá no palco da deliberação política existe uma retórica, não é? Também existe uma retórica que se passa dentro de nós, quando nós vamos tomar uma decisão, né? Então, apertem os cintos, porque esta será uma reflexão sobre o que nós somos, né? Sobre, por quê? Porque são as forças que estão dentro de nós, de cada um de nós, que nos levam a constituir a sociedade política, que nos levam a viver junto com as outras pessoas. Ok? Vamos lá. Vamos ver se vamos conseguir avançar nesta interpretação, nesta compreensão. Com isso, nós já introduzimos um outro ingrediente importante do processo da reflexão política aristotélica. E esta provavelmente é a mais importante de todas, tanto da ética quanto da política aristotélica, que é o naturalismo. Grifem bem esta palavra. O naturalismo. Aristóteles diz, para entender por que é que nós vamos fazer isso de analisar, dividir a coisa para entender os seus processos, as suas partes, ingredientes, os seus elementos mais simples, não é? Porque assim nós vamos dar conta de compreender o processo natural de constituição das comunidades humanas. O que significa isso? Entender o processo natural de constituição da polis e das comunidades humanas de maneira geral, né? Aqui é uma concepção de natureza que governa a realidade humana como animais que nós somos e que precisa ser bem compreendida. Aqui está o conceito de physis, né? Natureza. Physis é uma palavra que termina em iota, sigma e s, não é? Physis corresponde ao que na língua portuguesa, né, acontece com as palavras que terminam em ão, né? Como falação, né? Ação, comemoração. Se trata de uma atividade, se trata de algo que está em curso, se trata de um substantivo abstrato, não é? De um fazer, de um processo, de um acontecimento. Okay? Então, physis expressa um acontecimento, algo que se passa no tempo. E que processo é esse? Né? Que processo é a natureza para os gregos? A physis é o processo pelo qual alguma coisa se torna o que é por força de um princípio que está dentro da própria coisa. Então, as coisas que são por natureza, as coisas que se desenvolvem naturalmente, são aquelas coisas cujo desenvolvimento, cujo crescimento, o amadurecimento, cujo desenvolvimento não acontece por acaso.
e nem acontece determinado por uma força externa. Acontece em obediência a uma lei que está na própria coisa. Onde é que está o princípio que determina que um bebê humano cresça e amadureça, depois envelheça e morra? Não é um princípio, uma lei que, de algum modo, está no próprio ser humano? O que é que determina que uma pequena semente de jatobá vá se transformar depois numa árvore extraordinária? Está lá na própria semente a lei que determina o princípio que conduz a coisa, que conduz o ser vivo a se tornar, desenvolvendo-se, aquilo que ele está desde o início vocacionado para ser. Isto é que é a ideia de natureza. O que é natural é aquilo que não acontece por acaso e nem acontece por determinação violenta de qualquer outra coisa, que não tem o seu ser dado por algo que é estranho, mas que acontece por pela força da própria coisa em ser aquilo que ela já está vocacionada para ser. Esta é a concepção que Aristóteles tem da sociedade política. Esta é a concepção que Aristóteles tem das comunidades humanas de maneira geral. Aristóteles acredita que nós, por força de princípios que estão em nós mesmos, por força de leis que nos empurram a partir da nossa própria natureza, é que nós constituímos as sociedades políticas. Ou seja, as sociedades políticas não são nem por acaso, nem são artificiais. As sociedades políticas, elas se constituem em atenção à nossa própria natureza. Elas são uma resposta que atende à nossa natureza e pela qual nós poderemos responder, realizar quem nós efetivamente somos. Mas será que este modo de realização do ser humano, que tende, portanto, que está inclinado, que está empurrado para viver com outros seres humanos, a convivência natural para nós, ela tende a uma demanda, a uma inclinação que é própria do ser humano, porque é um princípio que está em nós. Mas será que esta natureza, a força deste impulso, é do mesmo tipo do que acontece, por exemplo, com a lei da gravidade, né? Se eu solto a borracha, ela por natureza cai, não é? Ou seja, há um princípio, não é, que é imanente aos corpos com massa, tal como nós sabemos desde a modernidade, né? Os gregos não tinham ainda descoberto isso, mas é imanente, há um princípio que governa as coisas que têm massa, os corpos que têm massa, que faz com que eles se atraem. Por isso, quando eu solto a caneta, quando eu solto a borracha, ela cai. Né? Assim como há um princípio também que empurra a semente para desde aquela pequena semente de jatobá, né? Que a empurra e faz com que ela se desenvolva e vá se transformar numa árvore frondosa. Né? Será que é o mesmo tipo de processo natural? Ou será que a natureza tem formas diferentes de se realizar? Essa é uma questão muito interessante em Aristóteles. Será que o modo como nós constituímos as nossas comunidades é igual ao modo como as formigas constituem as suas comunidades? Ou será que há diferentes formas de realização da natureza a depender do tipo de ser vivo, do tipo de ser de que se trata? Isso é algo sobre o que nós vamos falar. E para adiantar aqui para vocês, eu chamo a atenção para isso, que é um aspecto muito interessante do pensamento político aristotélico. A natureza tem formas diferentes de se realizar
a depender das diferentes instâncias da vida do universo de que se trata. Em determinadas certos fenômenos, como por exemplo a atração entre corpos com massa, não é? A natureza se realiza de modo absolutamente inevitável, sem nenhuma deliberação, sem nenhuma reflexão, não é? Sem nenhuma possibilidade de ser diferente, a não ser que um corpo externo, não é? Que a não ser que uma força externa impeça que aquela natureza se realize. Né? Então a borracha só não vai cair se eu impedir que ela caia. Se uma outra força exercer violência sobre ela. A mesma coisa como a semente do jatobá. Se ela encontrar condições, ela vai crescer e vai ficar imensa para cima, e para baixo da terra também vai ter uma raiz imensa. Agora, se uma força externa for exercida sobre ela, e se você ficar cortando as raízes e as folhas desse jatobá ao longo de décadas ou séculos, você poderá ter um jatobá de 200 ou 300 anos, pequenininho, num vasinho, né, como os japoneses fazem tão bem, desenvolveram essa técnica tão bem. Né? Mas já há outras instâncias da natureza em que ela não se realiza da mesma forma, em que, ao contrário de ela se realizar necessariamente, inevitavelmente, não é? Ou só deixar de se realizar se uma força externa impedir, certas, certas partes do universo, certos entes, não é? Que são por natureza, têm um princípio que os empurra em direção a alguma coisa, mas esse princípio, ao contrário de acontecer inevitavelmente, ele, para acontecer, exige um esforço, exige uma decisão, existe uma deliberação. E ao ponto de, quando se trata de entes como nós, seres humanos, que somos por natureza, que somos vocacionados a viver com outros seres humanos e que somos vocacionados a sermos felizes vivendo com outros seres humanos, a realização dessa natureza não acontece de modo necessário e inevitável. Ao contrário, não acontece apenas na hipótese de uma força exterior impedir. Não, para que nós possamos viver em sociedade, nós precisamos fazer um esforço. Não é? Cada um aí pensa no esforço que tem que fazer para manter a família, né? Para continuar convivendo com os seus colegas de trabalho, para aguentar os seus professores, né? Para aguentar as pessoas na sociedade política com as suas opiniões estapafúrdias, para que a gente possa realizar a nossa natureza, sermos felizes, vivendo com outras pessoas, não é? Em comum, nós precisamos deliberar, nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos dar conta das nossas próprias emoções, a gente precisa, portanto, fazer um esforço. E olha que diferente, né, pessoal? Olha que diferente a sociedade humana lá, enquanto uma sociedade natural, em comparação com outras sociedades, como, por exemplo, a sociedade das formigas. Mas nós falaremos mais sobre isso. Há uma passagem importantíssima de Aristóteles acerca da sociedade humana e do que a especifica. Naquela passagem, talvez a mais famosa de toda a história da filosofia, sobre a qual nós vamos falar na semana que vem, são aquelas duas passagens, são as mais famosas da filosofia, que dizem assim: o homem é o animal político, já ouviram falar disso? Com certeza, não é? Isso está aqui nesse tratado que nós estamos estudando, e também o homem é o animal racional. As duas passagens estão juntas,
neste primeiro livro que nós começamos hoje a estudar, e elas serão objeto da nossa interpretação, do nosso debate aqui. E então Aristóteles fará a divisão, a distinção entre uma sociedade humana e, por exemplo, uma sociedade de abelhas, né, que se constituem de modos muito diferentes. Mas vamos guardar este tema para a semana que vem. Ele é uma das passagens mais interessantes, das coisas mais interessantes que nós temos para tratar aqui. Ok? Vamos lá. Ainda falando sobre aspectos metodológicos, não é? Uma outra passagem que não está aqui no livro 1, mas está no livro 4, no começo do livro 4, em que Aristóteles compara o saber da filosofia política, a sabedoria política ou a capacidade técnica, prática da filosofia política, não é? Com o saber do médico ou o saber do educador físico, o saber do treinador de um atleta. Então temos duas coisas a falar a respeito disso. Em primeiro lugar, um aspecto que na verdade eu deveria ter falado no começo, deveria ter sido a primeira coisa a ressaltar aqui quando se trata do método da política. Que tipo de conhecimento, que tipo de sabedoria é essa? É uma sabedoria, é um conhecimento prático. Não é um conhecimento teórico. Lembra-se, na nossa primeira aula fizemos essa distinção, não é? A sabedoria teórica, o conhecimento teórico, é simplesmente a lucidez acerca do mundo. São aqueles saberes que se satisfazem, que se realizam, que cumprem a sua finalidade, simplesmente sabendo como as coisas se passam, sem querer interferir no mundo. É o saber do geômetra, é o saber do matemático, né? É o saber dos cientistas de maneira geral. Eu, como astrônomo, cumpro a minha função, sei o que preciso saber, o que é possível saber, simplesmente contemplando os astros. Eu vejo como eles funcionam e o que é importante para que eu cumpra a minha função como cientista sobre os astros, como astrônomo, é simplesmente saber quais são os princípios que governam o movimento dos astros, de que eles são feitos, como eles se relacionam, etc. É simplesmente visão, é simplesmente teoria. Teoria é uma palavra grega que significa visão. Quando se trata do pensamento científico, do conhecimento científico, em sentido estrito, tudo o que é preciso fazer é ver. É simplesmente entender como as coisas funcionam. É como se nós fôssemos testemunhas que não interferiam ou que não transformariam o objeto que está sendo visto. Okay? Esse é um conhecimento puramente teórico. A sabedoria política, assim como a sabedoria ética, assim como a sabedoria jurídica, pessoal, ela não é do tipo teórico. Ela é do tipo prático. O que é que isso significa? Quem realmente conhece, quem realmente domina essa sabedoria, não é a pessoa que apenas sabe como as coisas acontecem. Mas, além de saber como as coisas acontecem naquele horizonte, esta pessoa é capaz de determinar como as coisas acontecem. Ela é capaz de efetivamente influenciar. Exatamente, se trata sempre de um conhecimento aplicado. Nunca é um conhecimento simplesmente teórico que vê como o mundo é. Veja, qual a diferença entre um médico e um biólogo? O biólogo sabe como funciona o organismo. O médico não pode só saber como o organismo funciona. O médico precisa saber curar o organismo, não é? Nós juristas não somos simplesmente pessoas que sabem como a sociedade funciona, quais são as leis que governam a sociedade. Isso não é ser jurista. Ser jurista é saber resolver os problemas
que acontecem na sociedade que dizem respeito às normas, às leis, à justiça e etc. A sabedoria moral é da mesma forma. Você não é uma pessoa sensata, você não tem sabedoria ética, sabedoria moral, pelo fato de simplesmente saber qual é a decisão certa a fazer. Uma pessoa não é sensata quando ela sabe o que é certo fazer, não é? Uma pessoa é sensata quando ela, além de saber o que é certo fazer, ela consegue tomar a decisão certa, ela consegue dar o conselho certo para os outros e para si mesma, tomando a decisão correta. A sabedoria política, a filosofia política, a ciência política em Aristóteles é uma ciência deste tipo. É uma ciência prática, em que não se trata simplesmente de saber como as coisas funcionam, mas, muito especialmente, essencialmente, transformar as coisas. Por isso, Aristóteles diz na Ética que aquele tratado não tem o objetivo de saber o que é a felicidade. Ele tem o objetivo de ajudar as pessoas a serem felizes. Esse é o objetivo da ética. Nós vamos ter um curso como esse que temos agora sobre a política, lá em dezembro, sobre a ética, em que nós vamos examinar como é que Aristóteles argumenta para ajudar as pessoas a serem felizes, terem uma vida plena. Então é um tratado prático a ética. A política também. A política não é simplesmente um tratado escrito para que as pessoas saibam como uma sociedade pode funcionar melhor, como uma sociedade pode contribuir para a realização da finalidade da vida de todos nós, ou seja, da felicidade da comunidade. Não, o tratado da política foi feito para ajudar as pessoas e as comunidades a viverem melhor juntas. É para isso que serve a leitura desse livro. Não é para formar simplesmente teóricos, mas é para constituir cidadãos. É para ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a se tornarem melhores cidadãos. Assim como na ética, o objetivo é ajudar as pessoas a serem pessoas melhores, pessoas mais felizes. Okay? Esse é o primeiro traço do último aspecto que eu quero trazer aqui, que está lá no começo do livro 4. Ele faz a comparação entre o cientista político, a sabedoria política, e a sabedoria do médico ou a sabedoria do treinador físico. Me digam se vocês concordam ou não com isso. Alguém que realmente entende de educação física, alguém que é um bom profissional nessa área, seria capaz de prescrever para o maior velocista, o campeão olímpico de 100 metros, ou de maratona, ou o maior nadador de todos os tempos, etc. Será que essa pessoa, esse treinador, prescreveria para este campeão olímpico a mesma dieta que ele prescreveria para mim, que sou um péssimo nadador, um péssimo corredor e um péssimo atleta de maneira geral? Será que ele prescreveria a mesma dieta para quem para quem é maratonista e para mim, que sou sedentário? Será que seria sábio, será que seria próprio de alguém que realmente domina o conhecimento da educação física, se ele prescrevesse para ele, para esse grande campeão, o mesmo treino que ele prescreveria para mim, que sou simplesmente uma pessoa mediana, normal? Será que ele seria efetivamente alguém sábio na área, seria um bom treinador, dominaria este saber, se prescrevesse para mim, que sou mediano, que sou um adulto, um jovem senhor de 46 anos, a mesma, não tão jovem assim, né, pessoal?
o mesmo treinamento para mim, para uma pessoa de 80 anos ou de 90 anos, a mesma dieta, os mesmos exercícios e etc. Não, o saber prático, ele é atento às circunstâncias, não é, pessoal? Para que você possa atingir os objetivos, para que você possa atingir o fim a que se destina aquele conhecimento, não é? Para que você possa atingir o bem que você pretende, que aquele conhecimento visa, é necessário que você seja atento às circunstâncias e saiba que para o Michael Phelps, que é um dos maiores nadadores da história, a quantidade de comida e a quantidade de horas de treino, etc, etc, não pode ser a mesma para mim, também tampouco para alguém que é 40 anos mais velho do que eu. É preciso saber dar conselhos diferentes para pessoas diferentes. Acho que qualquer um é capaz de concordar com isso, não é? Isso é uma característica do pensamento prático. O pensamento prático se distingue do pensamento teórico também por isso. O pensamento teórico trabalha com verdades universais que são rigorosas e válidas para qualquer circunstância. Pensem lá na geometria, nos triângulos. Né? A soma dos ângulos do triângulo, de um triângulo, dos ângulos internos, soma 180 em qualquer triângulo do mundo. Agora, quando se trata de ciências que não são ciências teóricas, mas são ciências práticas, eu preciso examinar a circunstância concreta, porque aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, dependerá da circunstância. Não há verdades universais no horizonte do prático. Não é? Eu preciso atender para a peculiaridade. Nós juristas estamos muito acostumados com isso, né, pessoal? Nós juristas sabemos que a lei fala em geral, a lei tem um discurso universal que precisa ser adequado para a circunstância concreta. E às vezes é necessário não aplicar a lei ou retificar a lei para que o objetivo visado pela lei possa ser alcançado. Aristóteles fala sobre isso também na Ética, no livro V, que é o livro sobre a justiça, quando ele trata da equidade. Então, o juiz tem que ser equitativo, aplicando o caso em atenção, aplicando a lei em atenção ao caso concreto. Né? O médico tem que aplicar o remédio dependendo da idade do paciente, dependendo da condição física geral do paciente, não é? O médico não pode simplesmente aplicar o mesmo remédio para todo mundo. O educador físico não pode aplicar a mesma dieta, o mesmo treinamento para todo mundo. O filósofo político, a sabedoria política, não pode oferecer o mesmo conselho para toda e qualquer comunidade. As comunidades são diferentes e, portanto, o conselho que a sabedoria política dará para que aquela comunidade possa se desenvolver melhor variará. Por isso que Aristóteles diz lá na política, perdão, diz lá na Ética, no livro V da Ética, que trata da justiça, que o justo por natureza é variável. O que é justo, o que é certo, a melhor forma de organizar uma sociedade, não independe do modo como a sociedade é. Isso é muito claro, não é? Se a sociedade tem mais recursos, tem mais dinheiro, tem mais recursos naturais, né? Tem mais água, tem mais sol, ela pode ter leis que tornam, que não ligam por exemplo, para o consumo de água. Já num outro momento da história, ou num outro lugar em que a água falta, pode ser crime gastar água, desperdiçar água. Uma lei pode ser justa numa cidade e injusta na outra, dependendo das suas circunstâncias. Quem poderia imaginar que nós iríamos admitir que o ingresso de uma pessoa em um estabelecimento comercial dependeria de ela estar com febre ou não? Imagina há um ano atrás, se alguém dissesse que havia uma lei ou uma medida do poder de polícia ou sanitária que dissesse pessoas que estão com febre não podem entrar em estabelecimentos comerciais ou não podem andar na rua.
a gente ia dizer, essa lei é um absurdo, essa lei é absolutamente inadmissível, né? Mas hoje nós estamos submetidos a uma norma desta. Por quê? Porque a circunstância faz com que isto seja hoje justo, com que isto faça sentido. Então, o que é justo, né? E, portanto, o conselho que a sabedoria política dá não poderá ser indiferente à situação concreta da comunidade sobre a qual se pensa, para a qual se dá um conselho. E aí existem diferentes comunidades. Tem comunidades, imagine o cientista político fazendo a dieta e o treinamento do grande campeão. Aí ele vai dar o melhor conselho. O conselho que pode levar aquele que tem o melhor corpo aos melhores resultados. Né? É completamente diferente aquele que o conselho que a sabedoria política dará para comunidades que não sejam as melhores comunidades, com as melhores condições, com o povo mais virtuoso e etc. Tem que dar um conselho para observar o que medianamente acontece para povos reais, para pessoas reais. É outro tipo de conselho, é outro tipo de reflexão. Assim, e também, imagine o conselho que alguém vai dar para um treinador físico, para uma pessoa com deficiência ou uma pessoa muito idosa. Você também pode dar um conselho para ela, não é? Para atingir um objetivo limitado. Também a filosofia política pode dar um conselho para alguém que seja muito limitado do ponto de vista político, não é? Que seja muito mal ou incapaz do ponto de vista político. Por que eu estou dizendo isso? Porque é difícil ler o tratado e entender quando é que ele está falando, quando é que ele está dando um conselho para povos ideais, comunidades que beiram a perfeição. Às vezes ele está falando assim. Às vezes ele está falando para comunidades normais, povos e pessoas como as que existem em geral. E às vezes ele está dando conselhos até para pessoas, para comunidades que são, do ponto de vista político, muito negativas. Como quando às vezes ele dá um conselho sobre como é que um tirano pode fazer para continuar no poder. São níveis diferentes de aconselhamento que nós deveremos, que correspondem a diferentes reflexões da filosofia política conforme o contexto. E aí a gente tem que examinar no texto e entender que tipo de reflexão, em que plano, em que nível de aconselhamento a sabedoria política está funcionando. Terminamos assim esta nossa aula sobre os fundamentos metodológicos, sobre alguns dos aspectos metodológicos do Tratado A Política. Vamos seguir na semana que vem, interpretando o livro 1, tentando entender o que é a filosofia política, perdão, o que é a sociedade política, o que a distingue enquanto tal. Vamos enfrentar estas afirmações tão famosas e interpretá-las. O homem é o animal racional, o homem é o animal político, e assim avançaremos na compreensão desse texto. Eu espero, é o meu principal desejo, é que todos nós possamos perceber o quão prático esse pensamento é. Nós não estamos, quando a gente fala de filosofia, a gente fala de filosofia política, a gente fala de filosofia ética, a gente não está falando do mundo nas estrelas. Nós estamos falando do nosso próprio mundo. Nós estamos falando de coisas reais, de coisas humanas, de coisas que nós vivemos. Nós estaremos falando sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas dificuldades de relacionamento, né? Sobre os desafios da justiça, da felicidade, que são, no final das contas, a razão de nós vivermos juntos. Então, desejo a vocês um bom descanso e espero reencontrá-las na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Obrigado.